A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é uma doença que não se manifesta assim visivelmente. E muitos dos seus portadores acabam nem sabendo que possuem essa doença. Olha, dizem, né, que essa doença é conhecida como assassina silenciosa ou a doença que não dói, mata. E para a gente conversar sobre a pressão arterial e o que você pode fazer para evitá-la, nós recebemos agora o Dr. Décio Mion Júnior, que é nefrologista e autor do livro Abaixo a Pressão. Dr. Décio, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente como que essa doença se desenvolve no nosso organismo. Veja, no fundo, Cássia, o que acontece é o seguinte: as artérias, com o tempo, elas vão se estreitando. Isso faz com que a pressão suba dentro do organismo. Isso termina por lesar vários órgãos, né? Então você pode ter um derrame, você pode ter um infarto, uma paralisação dos rins e todas essas consequências. Eu costumo comparar o que acontece com a pressão e o coração e as artérias com o que acontece com uma torneira se você tiver vários esguichos ligados a essa torneira. Então, se você fecha a ponta dos esguichos, a pressão sobe dentro do esguicho. Então, é mais ou menos isso que acontece no corpo humano. Nós temos várias causas que levam a esse fechamento das artérias. E a principal delas é a causa genética, quer dizer, você herda esse gene que leva à pressão alta. Se, por exemplo, eu já sei que a minha mãe sofre de pressão alta, por exemplo, né? O que eu devo fazer para evitar, quer dizer, para que quando eu chego aos meus 50 anos, 40 anos, eu não sofra desse mal? Essa é uma pergunta muito importante, porque o que nós sabemos é que a pressão alta é a conjunção de dois fatores. Então, esse fator genético, como eu disse, e fatores ligados ao ambiente, à própria vida, não é? Então, a gente costuma dar importância para a quantidade de sal que a pessoa come. Então, se a pessoa come muito sal, junto com o fator genético, pode levar a pressão alta. Se bebe muita bebida alcoólica, se é sedentário, se não faz exercício, ou se é muito obeso, né, uma pessoa que está muito acima do peso, ou estresse. Quer dizer, todos esses fatores podem, juntamente com o fator genético, levar a pressão alta. Então, o que eu diria para você? Você precisa não fumar, não exagerar no sal, não exagerar na bebida alcoólica, fazer exercício e se manter dentro do peso. Isso é o que você pode fazer. Agora, necessariamente precisa haver o fator genético? Não necessariamente. Esses fatores isoladamente também podem levar à pressão alta. Mas a situação mais comum é quando você tem a conjunção dos dois fatores, o fator genético e o fator do ambiente. Agora, um elemento que não teve o precedente genético, ele pode, tendo esse tipo de problema, passar para os seus filhos ou não? Não. Isso, ele daí não passaria para os filhos. Eu digo como exemplo uma situação de obesidade, né? A pessoa pode ter uma elevação da pressão, se tornar hipertensa só pela obesidade sem ter um fator genético. Ela perde peso, pode controlar a pressão, né? Isso não passaria para os filhos. Doutor Décio, a gente está falando em estresse. A gente sabe que o estresse está presente na vida de todos nós a todo momento. Você saiu na rua, pronto, você já está sofrendo estresse. O que você pode fazer para contornar essa situação, para não fazer com que essa pressão aumente ainda mais? Você usou o termo correto. A gente pode contornar essa situação, né? É lógico que a vida moderna é impossível você viver sem estresse, mas você pode manusear esse estresse, você pode contornar esse estresse. E eu acho que o mais importante nessa situação, inicialmente, é diferenciar o que é uma vida agitada do que é estresse. Porque vida agitada todos nós temos, né? Então preciso correr para lá, para cá, etc. O estresse é aquela situação que você se sente mal, né? É uma situação que mexe com o seu organismo, você fica taquicárdica, você fica angustiada, tem consequências para o organismo e para a mente. Então essa é uma situação que realmente é maléfica. E aí sim você precisa examinar o que está levando você a ter esse tipo de reação. Então, na sua vida, no relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, etc., o que você pode evitar no sentido de manusear essa situação que está te desagradando, né? É muito comum aquela situação crônica do indivíduo que não se dá bem no trabalho, não se dá bem em casa, etc., e não enfrenta os problemas. Quer dizer, aí precisa uma autoanálise, precisa realmente enfrentar essa situação. Muitas vezes é importante você ter até um suporte de uma pessoa especializada, né? Ter uma psicoterapia que assim vai ajudar você a identificar quais são os fatores que estão levando você a ficar estressado e eventualmente subir a pressão. E como saber se está com esse tipo de problema? Quais os sintomas que a pessoa pode notar? Então, o estresse são situações onde você começa a ter mal-estar... Não, perdão, não, estresse não, a pressão. Ah, da pressão. Então, os sintomas da pressão, na realidade, a pressão alta é uma doença que a gente diz que é assintomática.
praticamente a pessoa não sente absolutamente nada. Mas não tem as tonturas, dor de cabeça intensa, essa coisa toda? Isso pode acontecer, mas na realidade, esses sintomas costumam aparecer principalmente depois que a pessoa sabe que tem pressão alta. A pessoa sabe que a pressão alta... Aumenta mais ainda a pressão. Então, isso é muito frequente. É lógico que quando a pressão já está correndo há 10 anos ou há 15 anos, a pessoa começa a ter sintomas relacionados ao comprometimento dos órgãos. Então, por exemplo, se comprometeu muito o coração, ela pode ter dor no peito, quando faz esforço, pode ter falta de ar, inchaço nas pernas e assim por diante. Mas isso é um aspecto extremamente importante, porque geralmente as pessoas deixam para medir a pressão quando sentem alguma coisa. Então, isso eu quero transmitir como uma informação muito importante. É fundamental medir a pressão independentemente de sentir qualquer coisa. Só a medida da pressão é que vai fazer o diagnóstico de hipertensão. Se você esperar sentir alguma coisa para medir a pressão, pode ser tarde demais. Agora, doutor, aqui na cidade de São Paulo foi proibido as farmácias a fazerem esse tipo de trabalho. Por quê? É verdade. Eu realmente acredito que, no fundo, a gente deveria ensinar o farmacêutico a medir corretamente a pressão e ele prestaria um serviço muito Porque isso útil é uma coisa tradicional, até na farmácia de pressão. Muitos equipamentos com defeito, né? Quer dizer, o equipamento acusaria ali que você não está com uma pressão elevada e, no caso, seria o contrário, você estava, e a pessoa acaba não tomando nenhuma providência, isso... Eu entendo isso. Aliás, fomos nós que fizemos esse levantamento a respeito dos aparelhos, verificamos que 60% dos aparelhos estavam descalibrados. Mas eu acredito que, se você supervisionar, se você verificar, exigir que eles verifiquem se os aparelhos estão calibrados, ensine a medir corretamente, eles fazem um ótimo serviço. Em vários países, por exemplo, categorias de funcionários fazem esse serviço. Os bombeiros, por exemplo. Várias cidades dos Estados Unidos, os bombeiros estão engajados nessa atividade de medir pressão. E assim, as igrejas, aos domingos se mede a pressão na igreja. Então, eu acho que a gente deveria aderir outras categorias. E o farmacêutico seria ótimo. Hoje, na cidade de São Paulo, se a pessoa precisar fazer esse tipo de aferição da pressão, quem ela deve procurar? Então, o ideal é que ela vá ao médico, tá certo? Por quê? O diagnóstico da pressão alta tem que ser feito pelo médico. Agora, medir pressão não é fazer diagnóstico de pressão alta. Medir pressão é alertar a população sobre esse problema, é ver se a pressão está bem controlada ou não. Isso qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente o médico. Essas pessoas, inclusive, ajudam o médico, entendeu? Porque você pode medir a pressão em qualquer lugar. Ah, eu medi a pressão no supermercado. É um lugar adequado? Não é. Não é uma boa medida. Aquelas máquinas que tem em farmácia, que colocam uma ficha, colocam o braço... Então, mesmo essas máquinas, etc., eu acho que elas não são adequadas para diagnóstico, mas elas podem ajudar a chamar a atenção para o problema. Mas o referencial é válido? É válido. Eu acho que você pode medir a pressão na porta do metrô, uma situação totalmente inadequada, mas se ela estiver alta ali, você vai checar com o médico. E a população que está vendo os outros medirem está atenta para o problema. Então, eu acho que isso tem vantagens e desvantagens. E quando que a gente pode constatar se realmente eu tenho hipertensão? Quantas vezes depois que você mediu e você viu que realmente está um pouco elevada a sua pressão, você deve se controlar e se alertar e buscar uma orientação médica? Veja, a situação é a seguinte, há necessidade de você medir várias vezes a pressão exatamente por essa variabilidade que a pressão tem. Então, muitas vezes a pressão sobe por uma situação emocional, né? Toda vez que você tem um raciocínio, tem uma emoção, uma atividade física, a pressão sobe. Isso não é hipertensão. Pressão alta é quando a pessoa está em repouso e mostra níveis elevados de pressão. Que níveis? Acima de 14/9. Para jovens ou idosos, acima de 14/9, isso é pressão alta. Agora, precisa tomar esse cuidado. Não é numa medida só, precisa medir várias vezes, etc. Quando se mede uma vez só e a pressão está muito alta, vamos dizer, 24/16, aí não há dúvida realmente que essa pressão é muito alta. Agora, hoje em dia nós trabalhamos em níveis que muitas vezes são próximos da normalidade. Então é importante você medir várias vezes. Agora, esse tipo de medição, então, que acontece nos lugares públicos, não seria inviável, já que a pessoa, por exemplo, está no trânsito, está no centro de São Paulo, uma situação de estresse, entra numa farmácia daquela, coloca uma ficha, mete o braço lá, a pressão está alta, vai no farmacêutico, o farmacêutico vai vender alguma coisa para ele. Isso aí não seria uma coisa até perigosa? Sem dúvida. A medicação vendida dessa maneira ou tomada sem uma orientação médica é totalmente condenável, né? Mas veja, eu acho que aí nós estamos em temos duas situações. Uma delas é que essa medida pode ser útil, não é uma situação adequada, mas pode chamar atenção para o problema. O farmacêutico pode ser ensinado a medir, o aparelho pode ser calibrado e tudo isso funcionar direitinho.
É lógico que sempre você vai ter as pessoas que vão fazer errado. Em qualquer situação você tem isso. E daí sim você precisa da supervisão. O indivíduo precisa ser verificado se ele sabe medir a pressão, se o aparelho está calibrado, etc. Isso que você colocou, eu acho que é fundamental. Toda vez que o farmacêutico vende um remédio sem uma prescrição médica, ele está fazendo alguma coisa que não é adequada. Tá certo? Agora, não é porque alguns fazem isso que nós vamos dizer, bom, então ninguém mais vai medir pressão, ninguém mais... Não, não é isso. Eu acho que a gente precisa orientar e tirar o que existe de bom nisso. Né? E depois que foi constatado que realmente a pessoa sofre de pressão arterial elevada, qual o tratamento mais indicado? Então, nós temos dois tipos de tratamento. Tratamento com remédios e sem remédios. De modo geral, a gente inicia os dois tratamentos conjuntamente. A menos que a pessoa tenha uma pressão discretamente elevada, e daí a gente pode então tentar tratamento sem remédios isoladamente. O tratamento sem remédios consiste no quê? Se a pessoa é obesa, precisa perder peso. Se está ingerindo uma quantidade excessiva de bebida alcoólica, deve reduzir isso, sal e assim por diante. Praticar exercícios físicos para não ser sedentário, etc. Então, esse é o tratamento não medicamentoso. O tratamento com remédios envolve um tratamento também, da mesma maneira, para a vida toda, não é? Que juntamente com o tratamento sem remédios, termina por controlar a pressão. As pessoas que controlam a pressão não têm os riscos da pressão alta. Isso é muito importante. Olha, nós estivemos aqui conversando com o Dr. Décio Mion Júnior, nefrologista. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, ligue para a gente. Nosso telefone é o 246-6566. Se você quiser aproveitar que você já está aí com o telefone na mão e passar suas dúvidas via fax, peça ramal 229. Dr. Décio, muito obrigado. Nós aguardamos o senhor aqui novamente para que a gente possa conversar um pouco mais. Muito obrigado.